Tem uma frase que abre a nossa análise de hoje que parece quase mística, né? Pensamentos são coisas. Totalmente. É a grande provocação do Napoleon Hill. A ideia de que um pensamento, sabe, uma faísca na cabeça, se você nutrir ele com propósito, com persistência e com um desejo que é quase uma obsessão, ele pode virar algo real. E essa ideia vem de uma fonte que, nossa, marcou uma época. O livro Quem Pensa Enriquece, de 1937. É um texto que nasceu ali das cinzas da Grande Depressão, sabe? Dando um método, uma esperança. Sim. E é importante, eu acho, alinhar a expectativa com o título. Ele fala de enriquecer, mas a filosofia do Hill é sobre ter uma vida rica. Vai muito além do dinheiro, né? Muito além. É sobre realização, sobre atingir metas que parecem gigantescas, sejam elas quais forem. Exato. E a missão que o Hill se deu foi, assim, monumental. Ele passou 20 anos estudando a vida de mais de 500 homens de sucesso. Gente do tipo Andrew Carnegie, que foi quem pediu o estudo, Thomas Edison, Henry Ford. Pois é, ele queria decodificar a mentalidade deles. Então, o nosso objetivo aqui hoje é mergulhar nesses princípios para entender essa mecânica. Como é que um desejo, que é algo intangível, vira um resultado concreto? A gente tem que começar pelo ponto de partida de tudo. O que o Hill chamou de motor de arranque de qualquer grande conquista. E ele não usa a palavra vontade nem sonho. Qual é a palavra? A palavra que ele usa é desejo ardente. E para mostrar a diferença entre um desejo comum e esse desejo ardente, ele conta a história de um cara chamado Edwin C. Barnes. Isso. O objetivo do Barnes era super específico. Ele não queria um emprego com o Thomas Edison. Ele queria ser sócio de negócios do Thomas Edison. Pensa nas barreiras. Início do século XX. O Barnes não tinha dinheiro, não tinha contatos. Nada. Mal tinha grana para passagem de trem. Para 99% das pessoas, a história acabava ali, na ideia. Mas é aí que o ardente do desejo aparece. A falta de dinheiro não parou ele. Ele viajou de forma clandestina num trem de carga. Ele se chamou de bagagem cega. Exato! Chegou lá sujo, sem um tostão, e simplesmente apareceu no laboratório do Edison, falando que veio fazer negócios com ele. É uma audácia, nossa, quase inacreditável. Total. E o mais incrível é a reação do Edison. Anos depois ele falou sobre esse encontro. Disse que tinha algo na expressão do Barnes que deixava claro: aquele homem ia conseguir o que veio buscar. Ele viu a convicção, né? Uma convicção que não dava para ignorar. E deu para ele um emprego de baixa importância no laboratório. Um emprego que não tinha nada a ver com ser sócio. Mas o Barnes não se importou. Ele usou o emprego para ficar perto, para observar, esperando a chance dele. E a chance veio. Veio com um produto novo do Edison, uma máquina de digitar, o Edphone. Ninguém acreditava naquilo. Os vendedores não queriam se esforçar. E ele viu a brecha. Exato. O Barnes viu a oportunidade, montou um plano de marketing, foi até o Edison e disse: eu consigo vender isso. E conseguiu. E como conseguiu? Vendeu tanto que o Edison fez dele sócio, com um contrato de distribuição exclusiva para o país inteiro. O Barnes ficou riquíssimo. Essa história é a base de tudo. É a base. O que me fascina aí é a disposição dele de queimar todas as pontes. Não tinha plano B. Ele apostou o futuro todo naquele único objetivo. Isso é o desejo ardente. Ponto de não ter outra opção. O Barnes literalmente pensou e agiu até virar parceiro do Edison. Certo. A história é, nossa, muito inspiradora. Mas parece um caso único, sabe? Uma anomalia. Como é que o Hill pega essa atitude de tudo ou nada e transforma num método que, teoricamente, qualquer um poderia seguir? Boa pergunta. Porque só determinação não paga as contas, né? Exato. E é aí que entra a parte mais pragmática do livro. Os famosos 6 passos. Ele tenta criar uma ponte entre o desejo e o resultado. Ok. O primeiro passo é especificidade. Fixar na mente a quantia exata de dinheiro que se deseja. Dizer que era muito dinheiro é vago demais. Não dá um alvo. O segundo passo parece até uma transação de negócios. Determinar o que você vai dar em troca desse dinheiro. Isso. Pode ser tempo, uma ideia, um serviço.
A filosofia dele é que não existe algo por nada. Faz sentido. O terceiro é o prazo, estabelecer uma data definida. O quarto é criar um plano concreto, mesmo que imperfeito, e começar a agir imediatamente. Esteja você pronto ou não, né? Ele fala isso. Exatamente. A inércia é a grande inimiga. E os dois últimos passos são os mais polêmicos, eu diria, porque entram na autossugestão. O quinto é escrever tudo. Tudo numa declaração clara. A quantia, o prazo, a troca e o plano. E o sexto é o ritual. Ler essa declaração em voz alta 2 vezes por dia, de manhã e à noite. E ao ler, tentar se ver, se sentir, acreditar que você já está com aquele dinheiro. Ok, vamos ser honestos. Para um olhar cético de hoje em dia, isso soa perigosamente parecido com lei da atração, com um pensamento positivo meio vazio. Sim, eu entendo. Qual é a ponte que o Hill propõe entre ler uma frase e o dinheiro aparecer na conta? O que impede isso de ser só autoilusão? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão. E a resposta do Hill, na linguagem da época, é que esse ritual serve para programar a mente subconsciente. Hoje, a gente consegue ver ecos disso na psicologia moderna. O que ele chamava de programar o subconsciente tem paralelos claros com, técnicas de visualização de atletas de ponta. Ou com a ideia de neuroplasticidade, de criar novos caminhos neurais. Exatamente. Não é mágica. É sobre criar um foco mental tão intenso, mas tão intenso que ele começa a mudar a sua percepção e seu comportamento. Entendi. A repetição satura sua mente com o objetivo, transforma numa obsessão construtiva. E essa obsessão faz duas coisas. Te força a procurar oportunidades que antes você nem veria e te dá resiliência para continuar quando tudo dá errado. Precisamente. Não é que o universo te entrega o dinheiro, é que você se torna a pessoa capaz de criar as condições para recebê-lo. E segundo Hill, tanto Carnegie quanto Edison endossaram esses passos. Isso nos leva direto para uma das frases mais fortes do livro. É o centro dessa batalha mental. Hill diz: o sucesso vem para aqueles que se tornam conscientes do sucesso. O fracasso vem para aqueles que, por indiferença, permitem se tornar conscientes do fracasso. Exato. Se a gente pensar nisso num quadro maior, a ideia é que os nossos pensamentos dominantes funcionam como um filtro para a realidade. Como um ímã, talvez. Perfeito, como um ímã. A mente atrai e presta atenção no que se harmoniza com ela. Se sua mente está calibrada para a escassez, para o impossível, é isso que ela vai achar lá fora para se validar. E o livro é um manual para mudar essa polaridade. Totalmente. E o exemplo que ele usa para isso é a história do Henry Ford e a criação do motor V8. Ah, essa é ótima. A ordem que o Ford deu para os engenheiros era, na época, absurda. Ele queria um motor de 8 cilindros fundido num único bloco. E a resposta dos engenheiros foi: unânime. Impossível. A tecnologia da época não permitia. Qualquer especialista teria dito a mesma coisa. Mas a reação do Ford é a personificação do que o Hill chama de consciência de sucesso. Ele não debateu. Não. Ele simplesmente disse: eu quero e vou tê-lo. Continuem o trabalho até conseguirem. Não importa quanto tempo leve. Na cabeça dele já era um fato. A palavra impossível nem existia na equação. E essa certeza do líder cria uma outra realidade para a equipe. Os engenheiros continuaram não porque achavam possível, mas porque o Ford exigia. E depois de quase um ano, o impossível cedeu. O impossível cedeu. Eles descobriram o segredo. A determinação do Ford literalmente dobrou a realidade técnica da época. É uma história poderosa sobre persistência, sem dúvida. Mas também é um ponto em que a filosofia do Hill pode ser vista de outro jeito. Como assim? Essa mesma determinação do Ford era vista por muitos como uma teimosia, sabe? Uma gestão autoritária que não ouvia os especialistas. A linha é bem tênue, né? É uma linha muito tênue. E essa é uma crítica super pertinente. O Hill foca quase que só no resultado positivo. Ele romantiza essa obstinação. A história é contada pelo vencedor. Sempre. Na prática, existe uma diferença sutil entre a persistência visionária e a teimosia que leva uma empresa para o buraco. O Hill não explora muito esse lado,
Mas a história do Ford demonstra perfeitamente o poder de um desejo definido, aliado a uma decisão firme. Certo. Então temos o desejo ardente, a mentalidade que não aceita o impossível, mas isso ainda está no campo das ideias. Como isso vira ação? A ponte é o que o Hill chama de planejamento organizado. O desejo, por mais forte que seja, precisa ser levado para uma oficina da imaginação onde os planos são criados. E o primeiro passo para isso é formar o que talvez seja o conceito mais famoso dele, né? A mente mestra. O mastermind. A ideia de que ninguém chega ao topo sozinho. Ninguém. A mente mestra é uma aliança de duas ou mais mentes trabalhando em perfeita harmonia por um objetivo. Ele dizia que essa sinergia cria uma terceira mente, invisível e mais poderosa, que dá acesso a ideias que ninguém teria sozinho. É um conceito interessante, mas que na prática é sobre ter um bom conselho, ter mentores, um time de confiança. Exatamente, é se cercar de gente que complementa suas fraquezas e que está alinhada com seu objetivo. Mas além da mente mestra, tem outro pilar. Qual? A atitude em relação ao fracasso do plano. Hill é enfático nisso. Um plano que falha não significa que o objetivo é impossível. Significa que o plano era ruim. Só isso. A maioria das pessoas desiste na primeira derrota temporária. Os bem-sucedidos simplesmente trocam o plano falho por um novo, e por outro, e outro, até um funcionar. O que nos leva direto ao oitavo princípio, que é o que une tudo isso: a persistência. Ele a define como o esforço contínuo necessário para induzir a fé. E a base da persistência, para ele, é a força de vontade. Exato. E quando você combina essa força de vontade com o desejo ardente lá do começo, a combinação fica quase irresistível. Ele usa uma analogia simples, né? Muito poderosa. Desejos fracos trazem resultados fracos. Assim como uma fogueirinha gera pouco calor. Ou seja, se alguém sente que falta persistência, em vez de focar em ser mais forte, a solução seria voltar para o começo e fortalecer o desejo. Precisamente. A solução é aumentar a chama sobre os seus desejos, fortalecer o porquê. E, claro, ele também dá um método para desenvolver a persistência. 4 passos. E quais seriam? Primeiro, um propósito definido, apoiado por aquele desejo ardente. Segundo, um plano definido que vira ação contínua. Certo. Terceiro, e esse é crucial, uma mente fechada para todas as influências negativas, de parentes, amigos, da sua própria dúvida. Blindar mente. Blindar. E quarto, a aliança de uma mente mestra, pessoas que te encorajem a seguir em frente. Fica claro como tudo se conecta. A mente mestra te ajuda a blindar a mente contra a negatividade, O que te permite executar o plano. para alcançar o propósito. É um sistema que se retroalimenta. É um sistema completo. A persistência não é um traço místico de personalidade. É o resultado de um ambiente que você constrói ativamente. Então, se a gente fosse resumir a fórmula, o que teríamos? Começa com um desejo tão intenso que vira seu único foco. Isso. Esse desejo alimenta uma mentalidade que não vê a derrota como permanente. Só como temporária. Essa mentalidade vira plano concreto feito com outras pessoas. E, por fim, esses planos são executados com uma persistência que se recusa a desistir, ajustando a rota sempre que precisar. Essa é a essência do caminho. E para uma reflexão final, acho que vale a pena pegar uma das ideias mais contraintuitivas do Hill, uma que desafia uma crença muito forte na nossa cultura. Qual seria? Ele afirma, categoricamente, que a riqueza, quando vem em grandes quantidades, nunca é resultado só de trabalho duro. Nossa, essa é forte. Ele diz que a pobreza é atraída por quem trabalha duro, mas não pensa. A riqueza responde a exigências definidas, baseadas em princípios definidos. Ele basicamente diz que esforço sem estratégia é um caminho para a frustração. Exatamente. E isso leva a gente a uma pergunta para refletir. Se o trabalho duro por si só não é a resposta, qual desses princípios que a gente discutiu hoje? A clareza do desejo, a blindagem da mente, a qualidade do plano ou a persistência? Qual deles poderia ser a maior alavanca? Ou, se for negligenciado, o maior obstáculo na busca pessoal por uma vida rica? Onde será que está o elo mais fraco dessa corrente para cada um?